Aviso: este canal contém histórias e cenas reais, assuntos perturbadores dentre hipóteses sobrenaturais. Se você de algum modo é sensível a algum desses assuntos ou menor de 16 anos e sem o consentimento dos pais, recomendamos que não assista ao vídeo a seguir. E aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, porque a partir de hoje, talvez você não queira mais dormir sozinho à noite. Ou pelo menos sua luz vai ter que estar acesa. A Vladir aqui, se inscreve no canal, com o sininho, deixa seu like e também se inscreve em todas as redes sociais aqui embaixo. Aproveita e compartilha esse canal para todos os adoradores de filmes de terror, porque nós vamos começar a falar de alguns filmes. Mas não exatamente do filme, e sim da história real por trás dele. E hoje a gente vai começar com a verdadeira história por trás de Invocação do Mal 1. Você sabia que o terceiro filme já tá vindo? Então, depois da vinheta, você vai saber tudo sobre isso. O filme Invocação do Mal 1 foi dirigido por James Wan, e assim como o diretor é real, o casal Lorraine e Ed Warren também é real. Mas a história do filme, ela é aterrorizante, mas não é tão aterrorizante quanto a verdadeira história por trás dele. Os filmes, eles não são simplesmente vindos da imaginação fértil de alguém. As histórias aconteceram de verdade. E eu vou começar contando pra vocês a história do casal Warren. Ed Warren era um veterano da Segunda Guerra Mundial e ele estudou muito sobre o assunto de demologia, portanto ele se autodeclarava demologista. Sua esposa Lorraine Warren era clarividente médium e dizia conseguir se comunicar com os espíritos e demônios que Ed encontrava. Em 1952, Ed e Lorraine fundaram uma sociedade chamada de New England Society. Esse foi o mais antigo grupo de caça aos demônios e caça a coisas paranormais, sobrenaturais, na Nova Inglaterra. A Nova Inglaterra, ou New England, era formado por 6 estados dos Estados Unidos: Maine, Vermont, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island e Connecticut, que era onde o casal morava. Eles rapidamente ganharam notoriedade após a investigação que eles fizeram em Amityville. Deixa aqui nos comentários se você quer que eu conte as coisas mais bizarras e coisas que nem todo mundo sabe ainda sobre o que aconteceu em Amityville. Além deles ganharem notoriedade, eles passaram a ser extremamente respeitados. Contudo, os 2 casos mais famosos acabaram vindo através da sequência de filmes de Invocação do Mal, que conta a saga dos Warren para poder ajudar algumas famílias através de exorcismos e coisas do tipo. Mas eu vou ter que destruir a ilusão de vocês nesse exato momento. Sabe por quê? Porque Invocação do Mal 2, a história não é exatamente como a história do filme. Tá curioso? Guarda o próximo vídeo, já espalha para todo mundo. Compartilha! Voltando à questão do Invocação do Mal 1, é claro que os filmes eles exageraram um pouco nas questões de clarividência e alguns efeitos especiais de coisas que aconteceram sobrenaturais, mas Lorraine, ela afirma que ela esteve o tempo todo avaliando a produção do filme, uma vez que Ed Warren morreu em 2006, então só sobrou ela. E ela disse que ela não permitiu que eles colocassem muito mais coisas do que realmente seria necessário. Então, assim, ela não queria que as coisas ficassem mais dramáticas do que já era. Os Warren, eles fizeram muitas investigações que não são famosas. E eles têm um museu na casa deles que tem todos os objetos amaldiçoados e endemoniados e fica em Connecticut. Então, se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando de toda a história do casal Warren e de investigações que eles fizeram que não ficaram famosas, deixa no meu Instagram e aqui nos comentários. Ok, vamos linkar então a história dos Warren com Invocação do Mal 1, que também é conhecido como o caso da família Perron. Durante o inverno de 1970, os Perron finalmente conseguiram comprar
uma casa que ficava numa fazenda bem grande. O casal era formado por Roger e Carolyn Perron. A fazenda se localizava na estrada de Round Top, em Harrisville. Ela tinha só 81 metros quadrados. É grandinha. A casa possuía 10 cômodos. E na venda dizia-se que a casa era charmosa e amável. E ela havia sido construída em 1736. Eles se mudaram para casa em janeiro de 1971, com suas 5 filhas. Nancy e Christine, que dividiam um quarto, Cindy e April, que dividiam outro quarto, e Andrea, que tinha um quarto só para ela, mas que geralmente não ficava só ela no quarto, porque as irmãs dela ficavam morrendo de medo e vinham chorando e desesperadas e se enfiavam embaixo da coberta dela com as coisas que começaram a acontecer na casa. Pouco tempo após se mudarem para a fazenda, algumas coisas bem estranhas começaram a acontecer. E foi aí que, pesquisando, eles descobriram que 8 gerações de famílias moraram na casa antes deles. Então, com as descobertas, eles viram que a casa não era tão amável quanto diziam ser. Dentre as pessoas que moraram na casa, inclui-se a senhora John Arnold. Ela se enforcou no celeiro aos 93 anos de idade. Aconteceram muitos outros casos de suicídio por enforcamento e envenenamento. O estupro-assassinato de uma menina de apenas 11 anos, Prudence Arnold, que mais tarde descobriram que ela tinha sido vítima de um dos peões da fazenda. Houveram também 2 afogamentos no riacho que passava perto da casa, e 4 homens morreram bizarramente congelados, e ninguém entendeu como. Não demorou muito para que a família Perron, então, entendesse por que o vendedor, no dia em que ele entregou a chave da casa, disse: "Deixem suas luzes acesas à noite." Eu me pergunto se eles chegaram a questionar o cara, tipo: "Então, mano, qual é? Por que eu devo deixar as luzes acesas? Que merda que aconteceu aqui?" Mas essa sou só eu. As coisas sobrenaturais que começaram a acontecer na casa começaram de uma forma light. Por exemplo, Carolyn, a mãe, escutava alguém varrendo lá na cozinha, quando não tinha ninguém na cozinha. E depois, quando ela entrava, além da vassoura que estava no lugar estar em outro lugar, havia montinhos de poeira no chão. Depois, alguns objetos começaram a flutuar pela casa. O telefone simplesmente ele levantava do gancho e caía no gancho quando alguém entrava. Até que as coisas começaram a ficar um pouquinho mais agressivas. Os quadros, as fotos, caíam do nada. As cadeiras todas da mesa, de repente elas se afastavam com tudo. O sangue começava a sair da parede e sumia, se desintegrava do nada. As garotas então começaram a notar a presença de espíritos na casa, alguns deles completamente inofensivos. Um deles cheirava flores. Outro deles ia dar um beijo de boa noite todos os dias nas crianças. Havia um espírito que as meninas particularmente adoravam, que elas acreditavam ser o da senhora John Arnold. Ela ficava lá parada, com um sorriso no rosto, observando as crianças brincarem, e ela parecia estar se divertindo bastante com aquilo. Mas nem todos os espíritos eram bons e legais. Alguns dos espíritos atormentavam as meninas. Durante a noite eles puxavam suas pernas e seus cabelos. Outros batiam na porta da frente da casa com tanta força que parecia que a casa estava tremendo. Um deles atormentava Cindy, de 8 anos, dizendo que 7 soldados da guerra estavam enterrados na parede da casa. Andrea afirma que seu pai ia ao porão e que ele dizia que sempre sentia uma presença úmida, fria e mal cheirosa por lá. O aquecedor da casa, ele parava de funcionar sem nenhuma razão aparente, deixando a casa ainda mais fria. Mas com certeza, o espírito maligno que mais atormentava a família era de Bachelda Shellman. Ela tinha como alvo principal a senhora Perron. Ela realmente não gostava dela. Era como se ela estivesse numa disputa para ocupar o lugar da senhora Perron na casa. Acredita-se que a possessão dela, a obsessão dela, as coisas estavam ainda pior porque a família deles, a família Perron, não tinha nenhuma religião. Inclusive, Lorraine Warren sempre afirmou que você tem a sua fé como proteção. Eu sempre tive a minha fé. A proteção de Deus
me permite fazer o que eu faço. Para algumas pessoas que me perguntam como eu tenho coragem de fazer esse tipo de vídeo falando só de coisas mais sobrenaturais e de já ter ido em lugares mal assombrados, eu tenho a minha fé. Eu tenho a minha proteção. Descobriram então quem era Bathsheba Sherman e o que realmente aconteceu com ela. Ela havia morado no local em meados de 1800. Ela nasceu em 1812 e casou-se em 1844 com Rhode Islander Judson Sherman. O nome! Ele era 1 ano mais velho que ela e eles se casaram em Thompson, Connecticut, em 10 de março de 1844. Ela foi a típica dona de casa que ficava lavando, cozinhando, limpando a casa, enquanto seu marido trabalhava na fazenda. Eles tiveram 4 filhos, mas nenhum deles passou dos 7 anos de idade. Pelo menos é isso que a criança acredita. Entretanto, segundo alguns arquivos governamentais da época, do censo da época, um desses filhos, Albert, sobreviveu, chegou a casar, construir sua própria família. Então, quanto a registros de fotografia, existe apenas uma fotografia, que é essa aqui, em que eles acham que talvez essa pessoinha aí em destaque seja Bathsheba, mas ninguém tem certeza absoluta. Muitos acreditavam, para não falar quase todo mundo mesmo, que a Bathsheba era uma bruxa satanista. Porém, não há nenhum registro oficial, não há provas de que ela fosse realmente uma bruxa satanista. Mas os rumores ficaram ainda maior quando ela estava tomando conta do bebê dos vizinhos e a criança morreu em seus cuidados. E durante a autópsia, os médicos disseram que a causa da morte tinha sido agulhas de costura enfiadas na base do crânio da criança. Então todo mundo achou que ela tinha usado a criança como oferenda para magia negra. Ela acabou sendo liberada durante um julgamento por falta de provas, mas isso não fez com que a população deixasse de acreditar que ela tinha deixado a criança como sacrifício para o demônio. Reza a lenda que ela não só tinha matado o filho dos vizinhos, como também ela torturava as pessoas que trabalhavam na fazenda junto com ela. Ela deixava as pessoas passarem fome. Ela espancava eles por coisa pouca. Enfim, ela era uma mulher muito infeliz no seu casamento, na sua vida, então ela acabava descontando isso nas outras pessoas também. Existem 2 fontes com relação à morte dela. Algumas pessoas acreditam que ela se enforcou, como aconteceu no filme, porém, em muitas fontes aqui dos Estados Unidos, em várias reportagens que eu vi a respeito do caso, inclusive da biografia da Bathsheba, ela foi encontrada na casa dela morta. Mas de qualquer maneira, a morte dela foi muito inusitada e deixou as pessoas assim, tipo, perplexas, inclusive os médicos que ficaram tentando juntar as peças do quebra-cabeça porque não entenderam nada, porque simplesmente, quando encontraram o corpo dela, ele estava petrificado. A causa da morte dela teria sido uma paralisia que ninguém conseguia explicar. Seria uma forma realmente bizarra de paralisia. E ela morreu quando ela já estava bem velha. Isso aconteceu no dia 25 de maio de 1885, aproximadamente 4 anos depois que o seu marido morreu. A maioria desses artigos que eu tive como fonte, eles alegam isso, porém eles também dizem que o Albert tá vivo, ou tava vivo. Então é meio complicado, especialmente porque na época, 1800, a gente não tinha tantos registros, por exemplo. Os outros filhos podem ter realmente existido, mas não condiziam com o tempo em que o censo estava fazendo suas pesquisas, então é difícil de afirmar. Mas o que fez os Warren e os Perron, tenho certeza que era o espírito dela, estava ali, foi que um dia a Caroline estava deitada no sofá, descansando, quando de repente ela sentiu uma picada, uma ferroada na panturrilha dela. Ela olhou para ver se era uma abelha ou qualquer coisa e tinha um pontinho de sangue. Quando ela limpou, ela viu que era a forma perfeita de uma agulha fincada, uma agulha de costura. E a gente lembra que a Bathsheba foi acusada de ter matado uma criança com agulhas no crânio dela. O espírito da Bathsheba tinha seus alvos preferidos na casa. O primeiro, com certeza, era Caroline Perron, mas Cindy, a mais nova, também era seu alvo, assim, predileto. Ela adorava torturar aquela criança. E enquanto ela gostava de perturbar e torturar as 2 mulheres, já ela tinha também a sua pessoa preferida
pra ser legal. Ela se mostrava sempre delicada e gentil com Roger Perron. Muitos equipamentos da casa nessa época começaram a se danificar, aparelhos eletrônicos. E ele então levava eles pro celeiro para consertar. Ele afirma que ele sentia ela fazendo carinho na sua nuca e deslizando as mãos nas costas dele. Já a Carolyn estava cada vez mais claro que ela queria que ela simplesmente fosse embora. Quando ela percebeu que a Carolyn não ia para lugar nenhum e que ela não ia deixar a casa, foi quando ela decidiu ser ainda mais cruel. Ela decidiu possuir a Carolyn. Foi aí que eu encontrei várias fontes dizendo que os Warren se ofereceram para ajudar e algumas fontes disseram que os Perron foram atrás dos Warren. De qualquer forma, os Warrens acabaram entrando na história, indo até a casa deles para tentar ajudar nessa possessão. Eles fizeram uma sessão, chegando lá, Lorraine fez uma sessão e durante essa sessão a senhora Perron ela foi possuída pela entidade da Bathsheba e ela falava outras línguas, a cadeira se levou do chão e estava todo mundo presenciando aquilo. O filme mostra Ed Warren tentando praticar o exorcismo, mas a Lorraine ela afirma que eles nunca tentaram exorcizar, até porque as únicas pessoas que podem realmente fazer um exorcismo são padres católicos que têm todo um estudo, que tem toda uma prática com relação a isso. Infelizmente, bem diferente do filme, o casal Warren não pôde ajudar a família. Inclusive, a família pediu para que eles se retirassem do local, porque parecia que quando eles iam lá, as coisas ficavam ainda pior e mais fora de controle do que o normal. Por questões financeiras, os Perron não tiveram como se mudar dali durante 10 anos. Ou seja, durante 10 anos, eles ficaram sofrendo a influência dos espíritos ali naquela casa e apenas em 1980 eles conseguiram se mudar. Eles então foram morar na Geórgia. Eu particularmente, desde que eu pisei aqui nos Estados Unidos, eu tenho muita vontade de ir pro Museu dos Warren em Connecticut. Tipo, tenho uma vontade louca de ir. Quem sabe esse canal crescendo, a gente chamando muita gente pra cá. Eu não levo vocês comigo nessa aventura. Vocês têm vontade de conhecer aonde a Labelle tá? E aonde todas as outras coisas estão? Eu tenho. Lógico, com respeito, mas eu tenho. E aí, galera? Vocês acreditam que a casa era realmente assombrada? Vocês acreditam que os Warren eram realmente capazes de conversar e lidar com espíritos e demônios? Vocês acreditam que o espírito da Bathsheba queria realmente matar Caroline para poder ficar no lugar dela? Cada um acredita no que consegue. E você? No que acredita?